Olá, seja bem-vindo ao Limão Rosa. Hoje a gente vai conversar um pouquinho, vai falar sobre um assunto muito pertinente ao momento que estamos vivendo. Mas antes disso, eu quero te convidar a curtir esse vídeo, a se inscrever no canal e ativar o sininho para você receber as próximas notificações dos próximos vídeos, né? E se você ainda não nos conhece, assiste os outros vídeos para você poder nos conhecer e saber um pouquinho mais sobre a gente. Vamos lá? Oi, gente! Então vamos lá, vamos conversar hoje sobre ansiedade. Nós estamos hoje com a Fabi, ela é psicóloga e ela vai ajudar a gente a entender o que é ansiedade e como a gente pode fazer para se livrar desse mal aí, ou pelo menos contornar essa situação. Sei que você está aí na pandemia, isolamento, e aí você começa a sentir umas coisas estranhas, pensamentos, e a ansiedade também ela atua no corpo, né, Fabi? Fala um pouquinho pra gente como que é. Oi, tudo bem, gente? Então, primeiro, obrigada por me convidar, mas a gente vai falar um pouquinho de ansiedade. O que é ansiedade? As pessoas, a maioria, tem vamos dizer assim, uma mania de falar estou ansiosa, mas sem saber o que é a ansiedade. Na verdade, todo mundo fala, até às vezes, quando está impaciente. Né? Estou ansiosa. Será que está ansiosa mesmo? Ou está impaciente para que alguma coisa aconteça, para que aconteça rapidamente? Então, a gente precisa identificar isso também. Então, assim, o que é a ansiedade? A palavra ansiedade, na verdade, ela é uma emoção, assim como amor, assim como raiva, tristeza, angústia, nojo. Então, assim, se a gente for definir a ansiedade, vocês têm que lembrar que ela é uma emoção. E como que ela funciona? Na verdade, a ansiedade, ela funciona como um alerta. Quando a gente está em perigo, ela é acionada. Ou para a gente evitar aquele perigo, ou para a gente fugir. Então, vamos dar um exemplo, em casos de você estar sofrendo um assalto. Então, ela vai ser ativada, você vai sentir essa emoção, porque você está em perigo. Então, é desespero aquilo. Pra mim é desespero. Não, ansiedade não. Não, é ansiedade. O funcionamento normal da ansiedade, Ju, é para isso. É um alerta que você tem porque você está numa situação de perigo. Quando ela está muito elevada, que é o que está acontecendo hoje em dia, né, por causa da pandemia, por causa de um monte de coisas que a gente está vivendo, aí ela está, a gente pode chamar ela que está uma ansiedade patológica, né? Porque ela está sendo acionada onde não é uma situação de perigo, né? Por exemplo, eu estou ansiosa com a pandemia, eu estou ansiosa com o que a gente está vivendo, esse isolamento. Não é uma situação de perigo exatamente. Na verdade, ela está acionada demais, você está numa situação de estresse demais, e aí ela se tornou patológica. Então, esse é o problema das pessoas. As pessoas entendem como que a ansiedade sempre é ruim, e ela não é ruim. A ansiedade normal... E falar crise de ansiedade tá certo? Então, e aí quando a gente for falar sobre a ansiedade patológica, Lu, aí sim a gente tem crises de ansiedade, que a gente precisa também entender como que ela funciona. Aí você vai me falar assim, mas como que ela se manifesta? Ela se manifesta quando você está com uma ansiedade patológica, ela se manifesta em 3 níveis. O físico, né, que é o orgânico, o cognitivo e o comportamental, que a gente chama. Comportamental é quando a gente come chocolate, essas coisas. Pois é uma ação sobre o físico e o cognitivo que a gente chama de pensamento. Então, assim, primeiro você precisa entender como que a sua ansiedade se manifesta organicamente. Então, o que você pode sentir? Observe o seu corpo. Quando você está muito ansiosa, você pode sentir tremor, você pode sentir vertigem, você pode sentir o coração acelerar, né, que é o taquicardia. Você pode sentir falta de ar.
né? Hoje em dia, algumas pessoas estão tendo todos esses sintomas e estão confundindo até com Covid, porque tem falta de ar. Sim. Então, eu estou com Covid. Né? Meu Deus do céu. E isso é uma crise de ansiedade, né? Quando a gente se sente desta forma, tem gente que tem diarreia, sudorese, isso vai de pessoa para pessoa. E o grau que essa ansiedade, né, está, né? Esse nível de estresse está. Então, depende. Quando estoura, e quando aparece algumas machucados, por exemplo, pelo corpo, tipo como se fosse dermatite, sabe? Isso também é emocional. Muitas das vezes, algumas dermatites são emocionais, talvez por um grande nível de ansiedade. Então, de alguma forma, seu corpo precisa te mostrar que tá alguma coisa errada. Então, ele acaba dando esse sinal, por exemplo, a dermatite, uma coceira, né, uma irritação na pele, para te mostrar, preciso de ajuda. Né? Está incontrolável, você precisa procurar ajuda. Então, quando aparece alguma coisa, algumas pessoas aparecem alguma coisa no corpo, é porque realmente está acontecendo alguma coisa que precisa ser revista. Sim. É um alerta. É um alerta. Então, assim, a ansiedade patológica acontece esse tipo de coisa. Tem gente que, vou me apresentar e tem uma diarreia, por exemplo, um dia anterior ou horas antes. Isso é ansiedade. Ela tá num nível tão alto que ela vai te trazer alguma coisa física, né? Alguma coisa orgânica vai descompensar para te mostrar que você não tá bem. Sim. Certo? A outra manifestação é os pensamentos, que a gente chama de cognitivo. A maioria das pessoas que tem uma ansiedade patológica, ela tem pensamentos autodestrutivos, pensamentos repetitivos, de que tudo vai dar errado, de que tudo vai ser uma catástrofe. Então, ela nunca é positiva, ela sempre é pessimista. Então, quanto mais você pensa que vai dar errado, mais sua ansiedade aumenta. Mais sintomas fisiológicos você vai sentir. E isso vai virando uma bola de neve. Então, e aí o que acontece quando você pensa algo negativo? Você automaticamente faz alguma coisa, você tem uma ação sobre isso. Você foge das situações. Então, muitas das pessoas que são ansiosas, por exemplo, não vai dar uma palestra, né? Não vai fazer um seminário na faculdade, vai ter essa dificuldade, entendeu? Por quê? Porque ela vai fugir, porque ela sabe que aquilo vai trazer sintomas fisiológicos, ela vai começar a pensar que vai estar todo mundo dando risada dela, e aquilo vai aumentar, então ela acaba não fazendo para não passar por aquilo. E aquela história de imaginar o povo pelado na plateia? Ajuda mesmo? O filme fala muito disso. Imagina que tá todo mundo pelado na plateia. Por quê? Porque eu ia ficar reparando. Eu confesso que sou eu ia ficar reparando. Nossa, olha aquele ali. Nossa, olha ela. Aquele ali, como será aquilo ali, né? Bem isso. Ju, é assim, porque quanto mais isso cabe no tratamento, né? Quando a gente consegue fazer com que a pessoa tire o foco da ansiedade, ela diminui, né, o alto nível de ansiedade, isso vai diminuindo, baixando aquele momento. Então, muitas vezes as pessoas falam assim, imagina todo mundo pelado, ou fixa num ponto que é para ela tirar o foco da ansiedade. Então, imagina assim, você tá muito nervosa, e aí você começa a imaginar que as pessoas estão peladas, você vai começar a rir. Com certeza. E nunca mais para. Ou você vai, tipo, aquilo ali vai te trazer um bem-estar que vai falar assim, poxa, eu consigo fazer isso aqui. Ele nem vai ficar pensando e focando que tá todo mundo rindo dele, que tem gente que tá dormindo, por exemplo, então minha palestra tá chata, tá horrível. Sim. Então ele não vai pensar nisso, porque o ansioso, ele pensa em tudo. Nossa. O pensamento dele é a 1000, e é pensamentos em cima de pensamentos, olha lá. Não tá e não me olhando. Também. Fora que não dormiu a noite toda pensando em como vai ser a palestra. Mas na hora da palestra, se alguém bocejar, pronto, não tá gostando da minha performance, tá dando tudo errado, eu tô gaguejando, por isso que a pessoa não tá gostando. Se tiver alguém dormindo, não é porque a pessoa está cansada,
É porque eu não sou bom. Eu não sou sou bom nisso. Eu sou horrível. Minha palestra tá horrível. Então, assim, quando a gente tira esse foco, por isso que as pessoas indicam esse tipo de imagine todo mundo pelado, é para tirar o foco, que é para diminuir a ansiedade. Sim. Entendeu? Achei que era uma coisa na mente da pessoa. Algum fetiche, alguma coisa assim. Não, é mais para tirar o foco, porque uma das coisas que a gente precisa é que a pessoa não fique pensando sobre os seus sintomas e os pensamentos que tá vindo. Então a gente precisa tirar esse foco. Então quando as pessoas falam isso, é mais para fazer com que essa pessoa relaxe um pouquinho. Não, e isso é totalmente pertinente, né? Porque eu tô por um processo aí, né? Um processo um pouquinho difícil aí. Quem não assistiu o vídeo anterior a esse, assiste lá pra vocês entenderem um pouquinho do que eu tô falando. Eu estou me recuperando, assim, um pouquinho durante esses dias de nervoso, acho que ansiedade, eu posso falar um pouco, de medo, né, por toda a situação que a gente tem vivido. E eu vou falar como é difícil você tentar mudar o foco na sua cabeça. Como é difícil você tentar olhar para outra coisa ou, tipo assim, realmente tentar parar tudo aquilo que você está sentindo, tudo aquilo que você está pensando e tentar ler alguma coisa, sabe? Tipo assim, peraí, deixa eu ouvir uma música, deixa eu ler alguma coisa, deixa eu, sei lá, qualquer coisa, assim. É muito difícil quando você tá numa situação assim, né? É bem difícil, precisa de muita persistência. Não é fácil, né, conseguir treinar a sua mente para pensar diferente, para pensar em outras coisas. Então, precisa todo de um processo. Então, por isso, tão importante a terapia neste momento, que é para te ajudar a tentar focar, tentar tirar o foco dessa ansiedade, disso que você está passando, tentar te mostrar que existe outras soluções. A terapia faz isso, né? Então, não é fácil, Ju. E as pessoas têm grande dificuldade de procurar ajuda, né? É muito difícil. Isso vai passar, daqui a pouco passa, é só eu resolver, né? E às vezes não é bem assim. Você precisa treinar a sua mente para que você não tenha, no futuro, outro problema com outra situação. Né? É difícil assumir, né, que você tem um problema, né? A pessoa trata como, é do momento, é por causa do que eu tô vivendo, vai passar, né? E no fim, às vezes não passa, né? Só piora. Se você for olhar, o ansioso, muitas das vezes, ele já é desde pequenininho. Então, ele já tem este processo dentro dele de pensar dessa forma, de ser um pouco mais negativo, de ter pensamentos. Eu tô identificando uma ansiedade no meu menino, ele tem 5 anos, o Victor. E menina, desde os, 1 aninho, 2 anos de idade, ele rói unha. Isso já é um indício. Ele rói unha e eu não sei mais o que eu faço. Gente, eu coloquei pimenta na mão dele. Eu já comprei aqueles esmalte que passa na unha que tem gosto amargo, né? Cara, não tá nem aí, velho. Eu já ameacei de arrancar os dedos dele fora. Eu já fiz tudo, gente. Eu já conversei, já falei que não pode, já falei de bactéria, já mostrei os bichos que vai pra barriga. Gente, eu já fiz de tudo com ele. E não tem, não tem como. Sabe aquele tem meme que faz assim, não tem como. Não tem como. Leva para um psicólogo, porque ele vai ensinar técnicas de como ele lidar com as emoções, que é necessário para uma criança, porque ela começa a ter um bombardeio de emoções, agora principalmente, porque está dentro de casa, não está com os amiguinhos, não tem onde brincar, né? Não tem onde extravasar. Piora. E aí piora. Então, eu percebo a ansiedade dele, o nível da ansiedade dele com relação às unhas. Porque enquanto ele tá indo pra escola, ele tá brincando, ele tá destruindo a cabeça dele, distraindo lá, a unha, eu percebo que a unha dele começa a crescer. Sim. Começa a crescer. É um sinal de alerta. É um sinal de alerta. Então, hoje em dia, as mães estão reclamando muito, os pais, etc., de que as crianças estão com um nível grande de ansiedade, né? Mas devido ao que a gente está vivendo, eles estão muito mais fechados, eles não estão vivendo,
não tem a convivência social, né, com o pessoal da idade dele, então não Foi tem uma onde mudança brincar. muito brusca para uma criança, Sim, se você sim. pensar, né? Se pro A criança não tem adulto, liberdade para nada, não pode ir na rua, não pode brincar com ninguém, não pode conviver com outras crianças, ainda quando Sim. tem irmãozinho, ainda bom. Imagina Ainda a criança vai. que nem irmão tem. que é filho único e às vezes mora em apartamento, e nem no apartamento ele pode descer para o playground. Sim. Então, assim, tem tudo isso que a gente precisa olhar, porque assim, as crianças começam a dar indício, né? Algumas é roer unha, outras é se cortar, né? Se machucar, misericórdia. puxar, tirar cabelinho, né? Puxar o cabelo porque tá muito, né? As emoções estão muito dentro dele, não tem onde extravasar. Mas o que eu acho não engraçado, mas o que Precisa eu acho canalizar em assim, alguma surpresa é que é desde novinho, Fá. É desde de novinho, desde 1 aninho e pouco. Na verdade, eu percebi isso desde quando ele entrou na escola. Eu já percebi que ele começou a ter isso. Antes disso, ele não tinha esse problema. Ele entrou na escola por volta de 1 ano e 9 meses, eu acho. 1 ano e 10, uma coisa assim. Então, e aí a gente... é dessa fase pra frente que eu comecei a perceber que ele começou a roer a unha. Então, aí a gente precisa verificar, quando você leva seu filho num psicólogo, ele vai verificar o que acontece. Os pais são ansiosos, né? Rafael Então, eu não sou, não. Imagina, tô sem dormir, mas eu não sou. Não sou. Minha boca treme assim um pouquinho, mas eu não sou ansiosa. O olho pisca, né? Mas eu não sou. A minha mão soa, mas eu não sou. Não sou. Não sou. Então, Ju, A negação é um sintoma. Né? Alguns cientistas falam que a ansiedade é passada de pais para filhos, né? Então, pais ansiosos, os filhos vão ser Misericórdia, ansiosos. gente, até isso a gente passa para os filhos. Lembre-se que você é um espelho. Pois é, você tá vendo? A nossa responsabilidade é muito grande. Eu sei. E outra, precisa verificar também como que ele se sentia quanto à escola, né? A pressão que ele coloca dentro dele sobre a escola. Eu preciso ser aceito, por mais que ele é pequenininho. É um mundo novo, é o primeiro mundo depois do mundo familiar que ele vai, né? É o segundo ambiente da vidinha dele. Então, como que ele entende isso para ele, né? Para ele é muito pesado. O não ser aceito é muito pesado isso para ele. Então, olha aí, você já identificou isso. Então, não ser aceito. Então, imagine isso dentro da escola, né? Onde tem várias crianças e, de repente, uma das crianças não quer ele perto. Nossa, acaba com ele. Acaba. Nossa, gente, então, já vi ele chorando. Viu? Acaba com ele. Todo esse processo, Ju, causa um estresse, causa uma ansiedade. Então, talvez por isso que você identificou lá no começo da escolinha, porque talvez como ele vê essa visão de mundo para ele, é muito sofrido. E às vezes é preciso da ajuda do psicólogo para ele colocar para fora. Ai, que dó. Eu vou sair daqui agora, eu vou pegar meu filho no colo, dá licença, gente. Mas isso é normal das crianças. Algumas se cobram mais já desde cedo, outras não. Mas eles começam a se colocar perante a sociedade. É neste momento. E aí, como que ele tem essa visão de mundo? Eu sempre brinco assim, vocês têm gêmeos? Conhecem gêmeos? Os gêmeos não são iguais. Não são. Aí você vai falar, realmente não são. Aí eu faço a pergunta, mas não foram criados no mesmo período, com a mesma mãe, com o mesmo pai, por que são diferentes? Né? Porque a visão de mundo de cada um é diferente. Então, vamos supor, você tem 3 filhos, um é muito mais ativo, né? Quer mais aprender, quer fazer isso, quer fazer aquilo. O outro é um mais preguiçoso, espera tudo acontecer. Mas você criou igual. Por que eles são dessa forma? Eu tava pensando sobre isso esses dias atrás. Estava mesmo, porque meus 2 meninos, é muito diferente um do outro, cara. Enquanto o Vitor tem essa dificuldade de ser aceito, de se dar bem com todo mundo, sabe assim? Ele é muito assim. Ele é muito amigo, ele é muito assim, afetuoso, ele é muito carinhoso, ele é muito preocupado com todo mundo, com as pessoas, sabe assim? O Pedro, não é que ele é ruim, o Pedro não é ruim.
Mas ele, tipo assim, se a criança quer brincar com ele, beleza. Se não quer brincar, nada. ele vai pra outro, Beleza de também. boa. Sabe assim? Não tem dificuldade com ele. Ele não fica nesse mimimi. O Pedro não é muito de mimimi. O Pedro não é muito das pessoas ficarem abraçando ele. O Pedro não é de ficar beijando. O Pedro é totalmente desconectado com tudo, assim, ó. É impressionante. Ele é muito assim, ó, vai. Muito tranquilo. Mais leve, vai levar a vida mais leve. Então, Ju, assim, a gente precisa estar alerta, porque a gente está num período de pandemia. Não só a gente está sendo afetado, mas as crianças também. Sim. Então, assim, algumas vão passar por isso muito bem, obrigada. Mas outras vão olhar para isso e vão se sentir presos, reclusos, né, tristes. Então, falar sobre as emoções, hoje a gente tem uma gama de coisas falando sobre emoções. A gente tem filme, a gente tem livro, né, diferente... eu não sou tão velha assim, tá, gente? Eu só tenho 20, mentira. É diferente da gente. Diferente da gente. De 15 anos atrás? De 15 anos atrás, a gente não tinha essa gama, né? A gente tinha poucos. É verdade. Os desenhos não eram tão educativos, e eu, pelo menos, chamo de psicoeducativos, do que há 15 anos atrás, como diz a Lu. Menina, você tocou nesse assunto agora, olha que interessante, né? Eu tava assistindo o aplicativo da Disney, eu tenho aqui na TV, né? Uhum. E eu fui querer assistir uns desenhos antigos do Mickey. Sabe aqueles desenhos antigos, sabe? Da época da nossa avó. Tipo assim, antigo, porque era o que eu assistia, era o que eu gostava. Eu até tava tentando procurar alguns desenhos assim que eu assistia quando eu era menor, né? E você acredita que eles colocaram, logo no início do desenho, eles colocaram uma mensagem dizendo que o conteúdo daquele desenho é agressivo e não é indicado para crianças. Eles colocaram uma mensagem assim, ó, grandona, se explicando. E qual era o desenho? Eu tô até curiosa. Qual era o desenho? Eu não sei o nome, mas é aqueles desenhos do Mickey. Sabe aqueles desenhos do Mickey? Os mais antigos. Que bate, que tem um conteúdo um pouco mais traiçoeiro. Sabe, assim, aquela coisa, assim, de tirar mais vantagem em cima do outro. Sim. Sabe? Pensamos no Pica-Pau. No Pica-Pau, então. Meu Deus do céu. Exatamente. Então, o Pica-Pau não é indicado pra idade nenhuma. Exatamente. Mas eu achei interessante. Tom e Jerry. Eu achei muito interessante eles colocarem essa mensagem antes, assim. O conceito mudou, né? Mudou. A visão mudou. Sim. Né? E que bom. Então, assim, e graças a Deus, a Disney tá agora fazendo filmes muito psicoeducativos. Totalmente, gente. Então a gente olha para aquilo e você vê que a criança aprende. Aquele filme Soul, vocês assistiram Soul? O Soul. Gente, eu assisti uma vez só. Divertidamente. Eu chorei do início ao fim naquele filme, cara. É muito bom. É muito profundo o conteúdo o Divertidamente. O Vitor ama o Divertidamente. E ele é muito educativo. Se vocês pesquisarem um pouquinho, ele foi pensado junto com psicólogos para fazer um filme na educação emocional das crianças, né? Hoje em dia a gente precisa pensar nisso, na inteligência emocional. Não é só na inteligência intelectual. Para você estar bem, você não precisa só ter uma inteligência intelectual para financeiramente você se sair bem, profissionalmente você se sair bem. Você precisa de uma inteligência emocional muito boa, né? Hoje a gente... Para ser feliz, né? Para ser feliz, para tá num bem-estar. Eu acho que não é nem ser feliz, Lu. A gente precisa estar num bem-estar, porque automaticamente você vai ter momentos mais felizes, né? Porque a felicidade não é algo constante, né? É algo que você vai tendo momentos e mais momentos, e em algum período você também vai passar por tristeza. Ciclos, mas ter a resiliência de aprender com aquele sentimento, com aquela emoção, que as pessoas dizem assim, emoções negativas. Não, emoções boas, porque você precisa sentir elas. Sim. Só que você também precisa aprender a lidar com elas. Eu digo porque geralmente os pais têm mais preocupação com o conteúdo, que nem você falou, de escola, cursos e coisas assim, né? Porque o futuro do filho, mas não adianta nada você ter tanto conhecimento e as suas emoções bagunçadas, você não vai ter nem dias felizes, né? Não, estresse. Provavelmente essa criança pode ter um conteúdo cultural enorme, mas continuar introvertido,
tímido. E isso tem muito a ver com as emoções. E aí, como que ele vai ser um bom profissional? Como ele vai ser um bom líder? Como ele vai ser um bom gestor? Sim, se relacionar com as pessoas, né? Se relacionar, ter habilidade social para comandar uma equipe, por exemplo, um escritório, por exemplo. Então, a gente precisa pensar nisso. E a ansiedade tem a ver com essas emoções. A gente precisa identificar ela de uma melhor forma. Então, desde uma criança até um adulto, passa por isso também, né? Óbvio que com a criança, quando ele vai para a psicologia, quando ele vai para o psicólogo, é de uma forma lúdica que a gente trata, né? Não é igual o adulto, né, que fala sobre, que coloca para fora. A criança muitas vezes nem sabe o que está acontecendo com ela. Ela só sente, mas ela não sabe falar. Tô com expressar, dor, né? tô com saudade. Ela muitas das vezes nem sabe que tem tantas emoções aí. Ela conhece as básicas, né? A tristeza, a alegria, a raiva, o nojo, mas as outras, o orgulho, né? A angústia, são tudo emoções. E muitas das vezes eles não sabem expressar. Então é preciso. Eu assisti aquela live que você fez, você falou que a gente tem quantas emoções? A gente tem mais de 30 emoções, bem mais. É que eu não tô com nenhuma lista aqui, mas assim, a gente tem muita. Mas é uma última, eu não conseguia pensar em 5. Você falou, né? Pensa rapidamente. Pensa rapidamente. Você nem lembrou do divertidamente. Nem de todas do divertidamente eu lembrei. O medo, mas pra você ver. Se a gente falar assim, angústia, aí você fala assim, isso é uma emoção? É uma emoção, você sente ela. E as pessoas acham que não. Decepção é uma emoção. Então, assim, tem várias emoções que a gente como adulto, quando olha e fala assim, cara, isso é uma emoção? Nossa, você falou hoje, ansiedade é uma emoção. Eu não sabia que a ansiedade era emoção. Pra mim, ansiedade é doença e pronto. Não, na verdade, ela se tornou patológica porque as pessoas não sabiam lidar com isso, né? Não... Vamos lá, Lu, quem já te falou em como fazer com a raiva? O que fazer quando você está sentindo raiva? É muito difícil alguém falar, faz isso. Conta até 10. Conta até 10, conta até 100, conta até 1000. Ou a gente escuta assim, não pode sentir raiva, é feio. É pecado sentir ódio. Não, ódio é pecado sentir ódio mesmo. É pecado. A Bíblia ódio condena. É uma emoção. E ódio é uma emoção. Sim, agora, a gente precisa entender o que a gente faz dessa emoção. Eu acho que o pecado está no que a gente faz com ela. Né? Sim. Eu posso sentir o ódio por uma situação? Eu posso sentir o ódio. Mas qual é a minha ação sobre esse ódio? Aí é o pecado. Né? Vamos dizer assim, se a gente for pensar na Bíblia, eu acho que o pecado está nessa ação. O que você faz com ela? Você destrói o outro? Você passa a perna no outro porque você está com ódio? Ou você olha para aquilo e tenta compreender, tenta amar, tenta superar, ser resiliente perante o ódio? Sim. Agora me fala uma coisa, eu tive um momento ontem, né, essa semana eu tive um momento de muita raiva. Muita raiva mesmo, cara, que eu queria sair dando murro na cara dos vizinhos. Né? Raiva, ira ou ódio? Agora eu quero saber qual sentimento que é. Eu acho que tava mais pra raiva. Se fosse mais nos outros níveis, eu ia partir pra ação. Mas eu tive uma ação, sabe o que eu fiz? O que aconteceu aqui, né? Eu moro na beira de né, tem bastante mato aqui, né? Em volta de casa, um buracão e tal, né? E, mano, os vizinhos começaram a juntaram um punhado de coisa e começaram a queimar as coisas, né? Nossa, mano, pegou fogo. Que legal. Pegou fogo. Saiu pegando fogo em todo o mato aqui, velho, em tudo aqui, ó, e tudo mais. E aí eu não conseguia respirar, você não conseguia respirar, se sentia sufocando, assim, sabe? Imagino. Credo. E aí lá vai eu de madrugada à noite, tentando dar uma melhorada no ar aqui dentro de casa, porque o Vitor tem asma, meu menino tem asma, gente. Né? O Pedro também tem dificuldade para respirar, tal. Eu sei que foi difícil. Depois, no outro dia, que o fogo já tinha ido embora, já tinha queimado praticamente todo o mato que tava aqui, né? Uhum. Aí eu fui ver minha roupa que eu tinha lavado. Toda
tudo suja de fuligem, defumada. Tudo. Comecei a gritar lá no meio da minha varanda. Você é um bando de retardado! Eu falei outras coisas piores que eu não posso dizer aqui, né? Nesse momento eu não posso colocar aqui. Não, quem nunca xingou uma fogueira quer tirar a primeira pedra eu xinguei os vizinhos. Não tem como. Vocês não devem fazer, vai queimar a casa de vocês. Assim. Que ódio que me deu, cara. Aí é difícil segurar mesmo. Velho. Não, aí é difícil. Gritando que veio uma louca na minha área aqui, ó. Parece que adivinha, né? Você põe a roupa no varal, lá vem aquele fumaceiro. E as claras, né? E as claras. Tem as branquinhas. As brancas, as clarinhas. Gente, tudo preto. A fuligem, sabe? No meu... Lá na minha área de serviço, tudo que é aberta, né? Que ódio que eu fiquei. Podia pelo menos avisar, né? Ô, moça, vou botar fogo aqui. Não avisaram, não. Pior que eu fiquei desconfiada, né? Porque eu vi eles montando um monte de coisa assim, mano, eles vão tacar fogo, velho. Vão tacar fogo. Aí hoje tava montando de novo. Eu tô esperta lá. Aí você jogou água. Eu vou até lá no meio do mato lá e vou deixar eles comigo. Deixa eles. Vou denunciar eles. Ai, meu Deus. Conversa. Fala que você tem 2 filhos, que tem problema de respiração. E de repente, quem sabe? Pra te dar pelo menos uma estadinha no hotel. Queima tudo lá, pelo amor de Deus. Não sei, gente. Povo retardado, não tem mais o que fazer da vida. Ô, Fabi, a gente falou sobre criança. Dá para saber se a ansiedade a causa é mais em criança, mais em mulher, mais em homem, ou é algo que pode acontecer com qualquer pessoa de qualquer... Não, acontece com qualquer pessoa. Hoje a gente também tem índices de criança tendo ansiedade, né, patológica, mas o mais comum é em mulheres, né? Existe pesquisa... Mais um peso. Ai, senhor! Quando vocês fizeram essa pergunta pra mim, eu falei assim, quer ver, eu vou falar, elas vão ficar bravas. Mais uma para nossas costas. Só vai enchendo. Por quê? Porque em mulheres tem uma explicação. As mulheres acumulam muitas funções ao mesmo tempo. Diferente dos homens. Os homens, realmente, existe uma pesquisa que eles não conseguem fazer muitas tarefas ao mesmo tempo. Então, eles fazem uma, termina, começa a outra. Alguém avisa isso pro meu marido, por favor? Porque ele não entendeu isso ainda. Fala pra ele assistir a nossa... Ele quer fazer tudo, ele não consegue. Aí eu fico brava com ele porque ele não consegue terminar. Né? Ele não consegue terminar. Aí vai eu atrás dele terminando as coisas dele. Depois ele fica bravo comigo porque eu tô brava com ele. Mas eu só tô brava com ele porque... Mas aí é outro problema, que aqui em casa eu resolvi. Eu não fico falando pra fazer a cada 6 meses. Eu falo uma vez e espero, entendeu? Porque não, tem brincadeira. O problema é esperar, né, o tempo do homem, que também é diferente, né? É bem diferente. A gente fala assim, você vai lavar louça? Tá bom, beleza. Mas pra gente tem que lavar louça em 15 minutos, limpar o fogão, passar pano no chão. Mas ele vai colocar a musiquinha, vai lavar a louça, vai esfregar, vai alisar. Vai olhar pra gente, vocês têm noção, vocês têm noção. Eu pedi pro Rafael varrer a escada. Uma escada que deve ter o quê? Acho que uns 30 degraus só. Eu pedi pra ele varrer. Aí ele tava de fone de ouvido e rolando lá o jogo de videogame dele, que ele tava acompanhando o campeonato, que não sei o quê, pelo computador, né? Menina, ele começou a varrer a escada. Aquela lerdeza. Pegou a vassoura. Não, só dele pegar a vassoura já tira desespero, né? Pegou a vassoura. Ajeitou a vassoura na mão. E ele queria começar a varrer o primeiro degrau de baixo aqui, pra depois vir subir. Sabe muito, Homem, pelo amor de Deus, homem, sobe lá pra cima. Porque ele queria continuar assistindo o que tava claro, na TV. Ele queria. Só que isso não é o pior. O pior é ele começar a varrer um negócio, ele parar, sentar no meio do degrau, mexer no celular, depois varrer mais um pouquinho. Ai, que vontade de socar, gente. Pois é, então, por causa disso, as mulheres têm um índice maior, a probabilidade maior de ter uma ansiedade, uma crise de ansiedade. Porque ela acumula muitas tarefas, né? É cuidar de filho, é trabalhar, é cuidar da casa, é cuidar do marido, é cuidar da mãe, é cuidar do pai e assim por diante. Então, esse acúmulo de funções pode ser uma das causas que pode engatilhar uma ansiedade aí, certo? Então, existe sim, existe em criança, existe em homem, mas a prevalência é em mulheres mesmo, né? A gente tem muito mais em mulheres do que homens.
Mas eu acredito que seja por isso, porque os homens nessa parte são muito mais tranquilos. A gente vai acumulando. A gente é super mulher, eu falo, né? A gente vai fazendo isso, faz aquilo outro. Uhum. E o homem não. Ele realmente precisa de um tempo para fazer uma atividade, depois a outra, depois a outra, depois a outra. E se a gente for olhar, seria muito mais saudável. Realmente. Né? Eu gosto de fazer tudo. É verdade. Se for nessa questão de, vamos limpar a casa, né? Sei lá, tirar um dia pra limpar a casa. Eu quero fazer tudo pra, tipo assim, o mais rápido que eu consigo, limpo tudo, sento no sofá e tô de boa, cara. Sabe assim? Não quero ter ideia de passar o dia inteiro limpando a casa, sabe? Diferente dos homens, E que ele isso vai me fazer dá uma ansiedade, coisa, isso me vai dá um fazer a negócio outra. ruim, uma E coisa pode assim, que isso, sobe, desce, sobe, não sei de pra onde que vem. Mas isso É o elevador. Né? Borboletas, né? Tá mais pra dragão, né? Isso não é borboleta, não. Tá mais pra dragão. Sim. Ai, meu Deus do céu. E a gente teve uma pesquisa agora que foi publicada na Folha de São Paulo, que foi do dia 12/2/2021, que houve uma pesquisa global sobre níveis... parabéns, atrasado! Níveis de ansiedade mundial, e o Brasil foi líder. Caraca! O Brasil foi líder em índices de ansiedade e depressão, né? Então, a pesquisa era para saber como que a gente estava lidando com a pandemia, né? Com essa crise sanitária mundial, e a gente foi o líder sobre ansiedade e depressão. Então, 63% da população tem relatos de ansiedade e 59% tem relatos de depressão. Mas eu acho que isso tem um pouco de influência em todo o contexto, né? Em todo o contexto, em contexto até dos nossos governos e de tudo mais, né? Sim, até eles colocam lá, né, que as causas a privação de lazer, falta de exercício físico porque você está dentro de casa, a falta dos encontros familiares e com os amigos, né, a situação financeira também para alguns, né, aqui no Brasil, que também está sendo prejudicial, o que a gente está vivendo, o contexto político também. Então, tudo isso influenciou também, né? Mas a gente já vinha liderando um índice lá atrás. Desde 2017, a OMS está preocupada com a ansiedade mundial. E a gente sempre está entre os primeiros. Então, é preocupante. E com a pandemia só piorou. Uhum. Só piorou, estourou a bomba. Estourou sim. Então, assim... 17 mil pessoas no país que eles entrevistaram, 86, quase 87% teve ou tem algum tipo de ansiedade. Isso é engraçado que há um tempo atrás... Fabi, você falou da depressão, qual é a relação entre ansiedade e depressão? Então, a depressão é um histórico de tristeza, ela pode ser... Às vezes ela nem tem um motivo específico, né? Pode ser um luto, pode ser alguma coisa que ela passou na infância que veio desencadeando a depressão, né? Mas a depressão, ela é o quê? É uma doença? É um estado? É um sentimento? É um transtorno. Como é que define depressão? É um transtorno. A ansiedade, ela tem alguns tipos de transtornos que a gente pode... A gente nomeia algumas delas, que é o transtorno de ansiedade generalizada, que é a TAG, que a gente chama de TAG. Tem o estresse pós-traumático. Então, lembra de, passei por um acidente muito grave, eu posso desenvolver o estresse pós-traumático. Isso tudo são transtornos da ansiedade. Tem a síndrome do pânico, né? Tem o transtorno obsessivo-compulsivo, que é o TOC, que vocês conhecem como TOC. E tem as fobias, os medos, né? Os medos de alguma coisa, de estar em algum lugar. Então, os transtornos de ansiedade são basicamente esses. A depressão é um outro transtorno. Quem tem depressão pode ter ansiedade? Pode ter algum desses transtornos que eu falei? Pode desenvolver. Quem tem ansiedade pode ter depressão?
Pode. Muitas das vezes o ansioso fica com depressão após uma ansiedade generalizada, porque ele tem tanta dificuldade de lidar com isso, às vezes não procura tratamento, e ali ele vai ficando triste, porque ele vai acabando evitando de fazer coisas que ele gostava ou que ele gostaria de fazer, e aquilo vai te trazendo uma tristeza constante. Então, ele quando pode... a pessoa está com depressão, significa que o negócio já está vindo há muito tempo, né? Há muito tempo. Eu li uma frase que depressão é excesso de passado, então deve ser por causa disso, né? Sim, sim. A preocupação com o passado, alguma coisa aconteceu, né? A depressão, a gente não tem um estudo falando, a depressão é causada por isso. Às vezes você olha para a pessoa, você fala assim, poxa, financeiramente ela tá bem, ela tem uma família linda, mas ela tem depressão. Quantos artistas aí falam que teve depressão? Você fala assim, poxa, mas financeiramente ele tá bem, ele tem uma família linda, ele é famoso, ele é querido. Por que ele tem depressão? Ele é lindo, como é que uma mulher linda pode ter depressão? Pode ter depressão. Então a gente não tem um motivo, a gente precisa ver o histórico de vida dela, o que ela passou. Eu lembro de uma artista, a Paula Fernandes, que ela passou por um período de depressão, e aí ela deu uma entrevista falando assim que foram várias coisas. Ela teve Nossa, lá ela é uma no cantora, passado. não é? A cantora Paula Nossa, faz Fernandes. tempo que eu não ouço falar dela. Faz tempo que eu não ouço falar dela. E ela teve depressão, e aí ela teve separação dos pais, ela tem uma dificuldade muito grande com a relação entre ela e o pai, teve uma dificuldade para alavancar a carreira no início. Então, tudo foi gerando uma depressão. Né? A gente pode dizer que foi desencadeando ali, desde o passado dela até agora. E aí a gente olha para ela e fala, ela é linda, cantora, financeiramente. Não devia estar curtindo tudo que está vivendo, né? Na verdade, vai ter que consertar o que deixou para trás, né? Talvez seja isso. Então, a relação da depressão com a ansiedade pode vir juntas? Pode. Pode desencadear uma, depois a outra? Também pode. Então, a gente precisa sempre ficar atento. Principalmente se você não faz o tratamento. Sim, entra naquilo que a gente tem falado, que as pessoas elas não dividem, né? As pessoas cuidam do corpo, cuidam do espírito, mas não cuidam da mente, né? Não cuidam da alma, né? E na verdade você tem que cuidar de tudo, né, Fabi? Tudo. A gente tem que cuidar do profissional, né? Que aí a gente faz curso e tal. A gente tem que cuidar do físico. A gente tem que cuidar do físico, não é só, eu vou comer de tudo ou comer saudável. Não, a gente precisa fazer exercício físico, né? A gente precisa. E a gente precisa cuidar da mente e a gente precisa também cuidar do espiritual, né? Porque se esses eixos não tiver bem, a gente pode adoecer. Desequilibra. A gente pode adoecer. Né? E se você só cuida de um e não cuida do outro, você só vai mascarando. Uma hora um vai ficar indo. Uma hora você vai precisar de ajuda. Você vai precisar de ajuda. Então, por que será que as pessoas nessa área emocional, as pessoas elas são negligentes, né? Assim, eu tenho visto assim, tem uma crescente das pessoas procurarem tratamento de um tempo para cá. Porque assim, se a gente falar de um tempo para trás, tipo psicólogo, análise, essas coisas era coisa de filme, de gente rica, né? Ou de louco. Ainda tem isso que eu ia falar, e ainda tem esse preconceito, né? Esse preconceito de que, mas só precisa de médico para essa área quem tem problema mental, quem é louco, quem rasga dinheiro, tem, né? Bate a cabeça na parede. Sim. As pessoas acham que o resto tomar uma Coca-Cola gelada vai passar. Eu acho também que as igrejas, elas contribuem um pouco nessa questão do tratamento mesmo da mente e da alma, né? Que é onde entraria, por exemplo, uma terapia ou alguma ajuda profissional mesmo nesse sentido. Eu acho muito, até por experiência própria, né? E não é que não possa acontecer dentro das igrejas essas coisas, né? Que não é que não acontece a cura na vida da pessoa, mas são coisas e ciclos e fases que a pessoa sempre está, sabe assim? A pessoa sempre volta no mesmo ponto. Você sempre, o pastor ou o líder ou alguém sempre volta naquela mesma questão com aquela pessoa, sabe assim? A pessoa sempre está voltando naquele problema, naquele trauma, naquela dificuldade, naquela dor, né? E aí o que é falado? Falar,
ora-se, né? Sei lá, busca cura e libertação, né? Tipo assim, coisas assim. E a pessoa faz, porque a pessoa confia, né? A pessoa faz, a pessoa confia, a pessoa até fica bem por um tempo. Mas daqui a pouco volta de novo. Volta de novo. Sabe? Mas é o que eu falo, se a pessoa tem uma doença, um câncer, você vai para a igreja, você pede oração, você ora, mas você também não vai fazer tratamento? Né? E por que a alma a gente negligencia? Eu brinco, Lu, eu brinco às vezes ontem mesmo eu estava conversando com mais 2 psicólogas amigas minhas, e a gente precisa entender que, assim, é preciso ter uma religião, sim, mas a gente também precisa entender que os médicos, que os cientistas, que os psicólogos estão ali também para ajudar, né? Sim. Se Deus permitiu que a gente esteja nesta profissão, é para ajudá-lo também, né? Não é simplesmente a oração que vai resolver tudo. Não, a gente tem que ter a oração e também o tratamento. A gente precisa do médico para ver se o nosso orgânico está bem. Eu lembro de uma piada uma vez que me falaram que existia um senhor e que um Dick ia estourar, e ele sempre fala, as pessoas iam avisar, o Dick vai estourar, o Dick vai estourar, e ele só repetia assim, Deus vai me salvar, Deus vai me salvar. E no final das contas, ele chega lá, ele morre, porque ele não saiu da casa dele, mesmo todo mundo avisando, e aí ele vai brigar com Deus, né? Vai falar, poxa, você falou que ia me salvar e você não me salvou e eu tô morto. E aí Deus fala assim, poxa, eu te mandei pessoas, eu te mandei bote, eu te mandei iate, eu te mandei helicóptero, você não quis se salvar. Então a gente precisa entender os sinais, né? Existe o sinal de Deus, às vezes a gente precisa da oração, sim. A fé ajuda muito. Eu sempre, com meus pacientes, eu falo assim, às vezes eu pergunto, qual é a sua religião? O que você acredita? Porque ali, às vezes, é a salvação da pessoa, porque quando ele acredita em alguma coisa, ele vai tentar buscar aquilo que ele acredita. Sim. Então, a minha ajuda no tratamento. Se eu pego uma pessoa que não acredita em nada, né, nem que na energia, por exemplo, fica muito mais difícil, porque ele olha para aquilo e fala assim, vou morrer e não deixo do jeito que tá. Não tem um propósito. Não tem um propósito. Então, assim, é necessário a religião, sim. A gente tem algumas religiões que dificultam, sim, infelizmente. Não, ora aqui, fica aqui, não vai para psicólogo. Psicólogo não é coisa... Eu já ouvi paciente falando assim, pastor falou para mim que psicólogo não é coisa de Deus. Então, assim, é difícil. É difícil a gente escutar isso, porque a gente está tentando fazer o bem. Sim, e eu acho que se a gente está tentando fazer o bem, como que não é coisa de Deus, né? Se Deus permitiu tudo isso. Então, assim, existe um preconceito muito grande ainda, né? A gente tem pacientes que vão escondido, que não fala para o marido, que não quer que a gente ligue. Não liga no meu celular, deixa que eu ligo para você. Nossa. Então, assim, porque existe um preconceito muito grande de procurar um psiquiatra, de procurar um psicólogo. É coisa de louco. E ser tratado como louco. O que os outros... A questão vem assim, o que os outros vão pensar de mim. Vão pensar de mim. Já é um sintoma de que precisa de psicólogo. A semana passada, eu estava com uma paciente e aí ela teve eu pedi para ela procurar um psiquiatra, porque eu percebi que ela tem um transtorno e que precisava de medicação. E aí ela procurou e o psiquiatra deu o diagnóstico de um transtorno bipolar. E aí ela veio e falou assim, tá vendo? Agora vai ser a confirmação para todo mundo de que eu sou louca. Então, assim, e aí eu falei assim, mas olhei para ela e falei assim, mas quem vai saber que você está tomando remédio, que você tem um transtorno, se você não falar? Pra que expor, né? Se você não se sente bem expondo essa situação, pra que você vai se expor? Não precisa, você não precisa divulgar para Deus e o mundo que você tem um transtorno. Você só precisa tratar. E tá sendo tão difícil ela aceitar o tratamento, tomar a medicação, continuar com a terapia,
né? Então, assim, é um trabalho de formiguinha que a gente precisa mostrar para ela. Então, muitas vezes... Isso significa que já tem gente que está alertando ela, né, Fabi? Como que a gente faz para alertar as pessoas à nossa volta? Vamos supor que eu não preciso, eu não sou ansiosa. Mas eu percebo que tem gente no meu convívio que precisa, que está passando da conta na ansiedade, ou até mesmo os nossos filhos. Como a gente faz? Como a gente intervém nessa situação, assim? Então, Lu, primeira coisa, você precisa saber o grau de intimidade que você tem com esta pessoa, né? Se é um grau de intimidade muito bom, dá para você falar, olha, conheço uma psicóloga, tô vendo que você está se comportando, teve uma crise, por exemplo. Como que são as crises de ansiedade? A pessoa paralisa, tem sudorese, às vezes tem vertigem, chora muito. Dependendo da crise, às vezes, se você tem um grau de intimidade, você vê. Então, neste momento, você tem que começar a falar sobre. Não tenho tanta intimidade, mas sou um pouco íntima, aquilo mais ou menos. Mostra, manda alguma coisa, algum texto, porque às vezes falar se torna agressivo. Né? A pessoa, quando escuta assim, você tá maluca? Você tá falando que eu preciso de psicólogo? É o que você vai ouvir. Então, olha essa reportagem. Nossa, hoje, graças a Deus, a gente tá tendo muitas coisas na mídia. Sim. Né? A gente teve se eu não me engano, o Drauzio fez algumas reportagens de um período, assim, quase de um mês, sobre algumas doenças mentais. Olha, você assistiu o Drauzio? Olha esse texto, olha essa revista, olha o que eu achei aqui, que é para a pessoa ir se conscientizando que alguma coisa não tá legal. Se você tem muita intimidade, você consegue falar, né? Agora, se você não tem toda essa intimidade, você vai ter que dar indícios para que ela olhe aquilo, que aí a gente chama de psicoeducação. Ela vai ler sobre aquilo, então ela vai começar a tentar identificar. Ela fala, nossa, passei por isso. Muitos vêm assim. Meu amigo me deu esse texto sobre a ansiedade. Nossa, eu senti diarreia, eu senti tremor, eu senti isso, aí resolvi te procurar. Bem assim. Tá vendo? Então funciona. Então, de alguma forma, funciona. Quanto à criança, é você observar como que ele lida com as emoções, né? Ele tá mais introvertido, ele tá mais quieto, tá roendo as unhas. Como que é isso para essa criança? Como que tá também a escola para ele? Tá tendo um bom rendimento ou deu uma queda no rendimento? Observe seu filho. Ele vai demonstrar, ele vai te dar sinais. Você tem uma pessoa dentro de casa, ele também vai te mostrar sinais, né? Ele vai estar mais agitado, mais irritado. Observe. A observação é o fator ideal. Não negligencie isso na vida do seu filho, né? Sim. Ô, Fabi, e no caso, assim, se a gente perceber que a pessoa está tendo uma crise de ansiedade na nossa frente, que a pessoa começou a ter uma crise, começou a ter todos esses sintomas que você falou, o que a gente faz? Ótima pergunta, porque a maioria das pessoas se desesperam, choram junto, grita junto, sai correndo junto, e acaba ficando questionando a pessoa o tempo todo, e isso não ajuda. Não ajuda. O que ajuda? Pensar, não é frescura, realmente ela está sentindo tudo que se ela consegue falar, tudo que ela falar, não é frescura. Ela está sentindo aquilo mesmo, na mesma intensidade que ela está falando, ou às vezes muito mais. Então, a gente primeiro tem que partir desse princípio. Não é frescura, porque as pessoas acham que uma crise de ansiedade é frescura. Respeitar o tempo da pessoa. Então, se ela passar 1 hora chorando, respeite esse tempo. Não fica assim, para de chorar. Isso não vai ajudar, vai deixar ela muito mais estressada, muito mais irritada, e a ansiedade vai aumentar mais ainda. O que você pode fazer? Pegar uma água, porque a boca do ansioso fica muito seca, e pedir para ela respirar. Respirar igual o cachorrinho? Não, isso piora, a ansiedade eleva, certo? Respirar isso acho pelo que não ajuda nariz. Pra ninguém, eu acho. Pois é. Não ajuda em parto, não ajuda em nada isso daí, gente. Pois é. Respirar pelo nariz e soltar pela boca.
Hoje em dia, existem alguns GIFs para ajudar isso. Olha que legal. Existem alguns aplicativos para isso, né? Que ajuda nesse momento de crise. Então, você está do lado da pessoa, leva ela para um lugar calmo, tranquilo, espera um momento, respeite este momento dela. Não fique questionando, mas o que você tem? Por que você está assim? Não faça isso. Isso só vai piorar a situação dela. Então, leva uma água. O máximo que você pode fazer é respirar com ela. Vamos lá. Porque quando eles estão em crise, eles têm dificuldade de pensar e fazer ao mesmo tempo. E aquela questão de abraçar a pessoa? De abraçar forte, sabe assim? Sim, tem pessoas que acalmam. Mas tem pessoas que não conseguem. Né? Então você tem que perguntar, você quer um abraço? Né? Não adianta. Mas a pessoa vai estar numa crise, a pessoa vai estar numa crise e provavelmente ela vai falar não. Você respeita ou mesmo assim você abraça? Respeita. Tem pessoas que vai aceitar o abraço e tem pessoas que não vai aceitar neste momento. Nossa, se sou eu, já tira a mão de mim. Então, tira a mão de mim, tira a mão de mim. Por quê? Por que às vezes as pessoas não querem? Porque às vezes ela se sente que ela está fraquejando. Então, ela está num momento muito sensível e ela não quer demonstrar essa fraqueza. Já basta o que ela está mostrando para você. Então, abraçar, às vezes, para ela não é legal. Então, respeita. Você quer um abraço? Se ela falar sim, você abraça. Mas lembra da respiração. Por que a respiração? A respiração ajuda a diminuir o nível de ansiedade. Quanto mais essa pessoa respirar corretamente, mais o nível vai abaixar. Então, é muito importante. Ela não está conseguindo. Faça de novo junto com ela. Vamos lá, pessoa, vamos lá. Ó. E solta pela boca, conta até 6. Tem algum exercício? Tipo, pegar nos dedos, se beliscar, alguma coisa assim? O que a gente indica é, repara ali, ó, tá vendo aquele quadro? Repara aquela paisagem. Eu até brinco com alguns pacientes assim, você tá tendo uma crise dentro de um ônibus, dentro do metrô. Olha para as pessoas. Faz um julgamento. Quem é o mais bonito, quem é o mais feio? Por quê? Porque eu tiro o foco. Esse é um exercício bom, de você falar para a pessoa, pensa nisso. Não, olha aquele quadro. Olha aquele sofá, do que ele é feito. Quanto mais você fazer, tirar o pensamento dela do que ela está sentindo, mais vai aliviar. É a segunda coisa que você pode fazer. Primeiro, a respiração. Sim. Tente fazer com que ela respire. Se ela não conseguir, você tem que tirar o foco dela, para ela tirar o pensamento. Então, estamos na rua, leva ela para uma praça, leva ela para um lugar mais reservado. Vem comigo. Existe algum momento que você precise de ajuda médica mesmo? Sim. Quando a ansiedade está muito elevada, essa pessoa começa a ter crises de ansiedade que acaba prejudicando a vida social dela. Então, ela vai ter uma crise no meio da rua, ela vai ter uma crise dentro de um transporte público, ela vai ter uma crise dentro do trabalho, e isso vai tendo complicações, porque ela começa a não saber lidar com aquilo. Então, neste momento, quando está muito constante, tendo crises muito menos espaços, né? As pessoas começam a ter as crises quase todo dia, ou de manhã, de tarde, de noite, às vezes durante o sono, acorda tendo crises de ansiedade, aí você precisa procurar o psiquiatra, você precisa da medicação, você precisa de um ansiolítico. Mas eu falo assim, na questão da pessoa estar tendo crise agora, está numa crise muito grande, fiz a respiração, não ajudou, tentei tirar o foco, não ajudou, a pessoa está incontrolável. Eu busco ajuda médica, levo ela para o hospital e aplico um dopante. Então, a maioria dos pacientes vem procurar a nossa ajuda, principalmente depois que teve uma crise terrível, foi parar no pronto-socorro, fez todos os exames achando que ia infartar, porque a sensação de que você vai morrer. É isso que eu ia falar, porque confunde, né? Isso, confunde com infarto, às vezes sente a dor no peito, né? A angústia no peito, a dor no peito, o coração acelera. Então, há muitos dos pacientes nos procuram após ir no pronto-socorro,
Aí faz aquela bateria de exames e os exames não dá nada. E aí o próprio médico fala assim, olha, você precisa de terapia. Mas fala que é estresse, né? Tá num nível de Sim. estresse muito alto. Eu já fui diagnosticada assim, acredito. Por que a grande maioria fala isso? Porque a maioria não é o psiquiatra. Uhum. É um clínico que te atendeu ali no pronto atendimento. Então, e outra, a pessoa não vai aceitar. Se você falar assim, você tá tendo uma crise de ansiedade, você vai sair de lá e vai falar, o médico tá louco, por causa do preconceito. Sim. Mas estresse, todo mundo acredita. Uhum. Estresse é chique. Estresse é chique. Então, neste momento, a grande maioria das pessoas que tem grandes crises de ansiedade, provavelmente ela vai para o pronto-socorro, porque ela acha que está morrendo. Ela tem a certeza que ela está morrendo. Então, ela vai pedir exame cardiológico, ela vai pedir. Tem paciente mesmo que pede da cabeça aos pés exame, porque acha que ia morrer, que está com uma doença grave, etc. Então, e aí quando os médicos olham para o exame e vê que não tem nada, porque nenhum exame vai dar alguma coisa, né? Aí manda procurar um psicólogo ou um psiquiatra. Nossa. Voltei. Voltou. Alguém me ligou. Ah, tá. Eu ia te perguntar se existe, assim, algum padrão em como é que fala? Em sintomas, né? Sobre ansiedade. Se existe algum padrão ou se é diferente de pessoa para pessoa? Não existe um padrão, mas alguns sintomas, às vezes começa com um tremor, a sudorese, e aí os sintomas vão aumentando. Então, aí daqui a pouco é a dor no peito, a falta de ar. Então, esses são os sintomas. Uhum. Ai, meus gente. Peraí, deixa eu ver se eu mando mensagem para ela. Tá. Isso. Não, a gente já terminou já. Pronto, só vamos consegui mandar encerramento. mensagem para ela. Então, esse seria, Ju, assim, são sintomas, não tem padrão, cada pessoa começa, às vezes, com uma sudorese, outros começam com tremor, outros já começam com taquicardia, outros começam a sentir falta de ar, isso depende de cada pessoa. Certo. Tratamento, né? Tive uma crise de ansiedade, fui no médico normal, né? Fui num pronto-socorro, passei num clínico, ou até alguns pacientes passam no cardiologista mesmo, especialista, para ver o que é. E ele falou que eu preciso, né, fazer um tratamento. Primeiro, né, passar no psiquiatra, ele vai fazer uma avaliação, às vezes vai passar alguns exames específicos para você estar fazendo. Então, tem que ser medicamentoso. Quem dá o remédio é o psiquiatra. Lembrando que ele é um médico da nossa mente, do funcionamento da nossa mente. Ele é como um cardiologista que cuida do coração. O psiquiatra cuida da nossa mente, do funcionamento dela. Então, é preciso passar no psiquiatra se forem crises muito fortes, né, que leve você ao médico, isso já é um indício. E terapia. Psicoterapia, fazer um tratamento com um psicólogo, né? Por quê? Você precisa aprender a lidar com essas situações, até mesmo com as crises e com as suas emoções. Sim. Outra coisa que é essencial para o tratamento é fazer um exercício físico, caminhada, corrida, natação, o que seja. Por quê? Porque o exercício físico ajuda a liberar a endorfina. E a endorfina traz bem-estar. Isso já ajuda a diminuir a ansiedade. Então, o tratamento é essas 3 coisinhas aí. Tem pessoas que procuram tratamento logo no início. Às vezes nem precisa da medicação. Mas só a terapia, o exercício físico já ajuda. Mas isso depende. Quem vai avaliar, às vezes o psicólogo também pode avaliar. Você vem para o psicólogo, aí em algumas sessões a gente observa que, só que a terapia não vai dar certo. Aí a gente encaminha para o psiquiatra. Mas tem algumas pessoas que conseguem só com a psicoterapia. Sim. Então, o tratamento é esse. Existe Demora. tratamento, não precisa ficar sofrendo, né? Existe. E existe melhora, gente. As pessoas ficam melhor, mas precisa fazer o tratamento. Todo mundo que eu escuto falando que faz terapia ou que fez terapia, eu pelo menos, um pouco de dias que eu fiz,
Foi muito bom, gente. É muito bom. O negócio é transformador. Não, uma dica de presente, né, gente? Você não sabe o que dá de presente para alguém? Dá uma sessão de terapia. Pois é. Dá a primeira grátis, olha lá. Você vai falar assim, para você de presente. Pois não sabe o que te dá. A única coisa que vocês precisam ter, as pessoas precisam ter em mente que terapia não é igual Doril, né? Tomou, passou. Não, tomou, Leva passou. um tempo, Sim. porque são mudanças cognitivas, são mudanças comportamentais. E demora isso acontecer dentro de você. É um tratamento, né? Tem começo, tem meio e tem um fim, né? Sim. Só que você precisa fazer ele direitinho. Se você parar por algum momento, não vai dar certo. Uma hora, essa crise de ansiedade pode voltar. Pode voltar pior, né? Sim. Então é isso, gente. Chegamos ao fim de mais um bate-papo e fica na sua mente aí, já que a gente tá falando na mente. Ansiedade não é frescura. Ansiedade existe e ela pode paralisar, mas existe tratamento, né? E como a Farla falou, tem começo, meio e fim. Então não negligencie a sua saúde física, não negligencie a sua saúde emocional, né? Procure um profissional. Se você se identificou com as coisas que a Farla falou aqui pra gente, não tem vergonha. Psicólogo não é coisa de louco, é coisa de gente. Se você é gente, você pode fazer. Então não negligencie os seus sentimentos, as suas emoções. Se está te paralisando, está fazendo você, né, sofrer ou está de alguma forma te incomodando, procure ajuda. Não faça por isso sozinho. A gente vai deixar os contatos, né, a rede social da Farla aqui na descrição do vídeo. Se você quiser entrar em contato com ela, não tem um profissional que, não sei, não tem dificuldade, nunca falei com um, fala com ela, conversa com ela. Ela vai estar disposta para você em te atender, né? E vai ser bom para você, assim como é bom para muitas pessoas, e é que nem a Lu falou. Você é gente, então você precisa de terapia. Isso mesmo, meninas. Não negligencie a sua saúde. Não é só a saúde física que você tem que se preocupar. A saúde mental também a gente precisa se preocupar. Hoje em dia, ainda mais, né? Com a pandemia, a gente precisa ainda mais se preocupar com isso. Então, qualquer dúvida, estou à disposição. Qualquer coisa, pode me chamar, mandar um e-mail, né? Eu vou deixar o contato aí embaixo. E eu vou estar respondendo as questões de vocês. Isso aí. Legal, obrigada, Fabi. Obrigada pela sua participação, Fabi. Foi maravilhoso conversar com você. A gente estava super ansiosa por esse assunto, em falar disso, né, gente? Né, Lu? E, mano, obrigada. Foi muito bom, muito esclarecedor, muito pontual, entendeu? Tudo muito bom, de verdade. Parabéns pela sua profissão, parabéns por o que você exerce e que você tenha muita força para continuar e lutar e vencer nessa batalha aí de mudança na mente das pessoas, né? Em tudo isso, para questão de psicólogo, em terapia e tudo mais, porque eu tô vendo que isso é uma batalha, tem sido uma batalha e que as pessoas estão lutando, né? As pessoas que entendem e que apoiam essa causa, essa não é causa, né? Mas essa direção, né? Essa orientação. Que a gente está aqui junto com você e vamos continuar falando o máximo que a gente conseguir, né, para que as pessoas realmente se tratem a sua alma, tratem a sua mente. Obrigada, meninas, pelo convite. Eu acho que é um montão aí de psicólogos, psiquiatras, fica lisonjeado de poder falar um pouquinho, né, a gente falou apenas da ansiedade, mas existe uma gama aí de algumas coisas, de algumas doenças, de alguns transtornos mentais que precisa ser divulgado. Então, obrigada pelo espaço. Continuem com esse trabalho lindo, porque é um trabalho muito lindo de divulgar, de conhecimento, de falar sobre assuntos que são tabus, né? Ainda na nossa sociedade, infelizmente. Mas vocês estão aí, e que bom, e vamos continuar divulgando. Espero que vocês continuem aí fazendo e chamando profissionais para divulgar vários assuntos, porque a população precisa, a gente precisa de conhecimento. Quanto mais conhecimento, mais fácil a gente lida com a vida. Obrigada, meninas. Obrigada, Fabi. Um beijo. Um beijo.